Temerei, pra frente irei, pois eu sei que vive estás. Aleluia, em ti confiarei, eu nada temerei. Pais amados, Deus abençoe. Vamos falar sobre humildade hoje. Rapaz, vou falar sobre humildade. Provérbios 29, versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A soberba do homem o abaterá. A pior coisa é o soberbo, né? O soberbo, ele vai se achando e ao mesmo tempo ele vai destruindo tudo pelo caminho. O soberbo é como aquela pessoa que tivesse arrebentando a própria ponte que ela está construindo. Não é verdade? E nessa caminhada do soberbo, a altivez, a prepotência, faz com que ele seja abatido. É o que o texto está dizendo. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá. Como é que pode, né? A soberba do homem o abaterá. Ou seja, o próprio jeito da pessoa, a própria maneira da pessoa se portar, se conduzir, vai prejudicar a si mesmo. E que tipo de pessoa é essa que vai se prejudicar a si mesmo? O soberbo, o altivo, o prepotente, aquela pessoa que se acha e acaba sendo abatida. Mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então, o humilde vai ser honrado e o soberbo será abatido. Tem um versículo que diz que o que precede a ruína é a soberba, né? O que vem antes de uma queda, de uma desgraça, é a soberba, a prepotência, a vaidade. Quantos que se acham, né? Você conhece alguém que se acha aí, não? Você conhece? Você conhece alguém que se acha? Não, eu, Nabucodonosor, né? Quantos que se acham? Uma coisa é você estar no seu lugar, na sua função ali, mas sendo humilde. Quantas autoridades, várias áreas, seja política, seja área jurídica, da justiça, seja da saúde, seja da área financeira, qualquer área. Quantos que você já viu que se exaltaram? Teve um que disse assim: nem Deus me impede de subir aquela rampa. Vocês já ouviram isso aí, não? Quem já ouviu?
Nem Deus me impede de subir a rampa lá da presidência. Quem já ouviu isso aí? A paz, Mambete Silveira, Deus abençoe. Diaconisa Cláudia Barcelos, a paz. Paz, Irmã Bárbara, Deus abençoe. Irmã Vera Rocha, Deus abençoe. Seminarista Silvânia, paz. Irmã Valéria, paz. Vocês já ouviram ou não? Nem Deus me impede de subir a rampa. Até ganhou as eleições e não... E Deus abateu ele. Está aqui o texto. Pastor, o que a gente está falando hoje? Humildade. Humildade. Humildade vai te levar a lugares longes. A humildade vai te fazer ter o pé no chão. Você sabia que a humildade não vai te deixar besta? Sabia? Você pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter condições. Você vai longe, a humildade vai fazer você ir longe. Sabia disso? A humildade vai te levar a grandes lugares. Não que você vá... Porque às vezes a gente escuta, por exemplo, tem mensagem que a gente escuta... Muitos, quando pregam sobre José, só ficam focando ali no governador, não, porque ele vai governar, vai governar. O objetivo de José não era nem ser o governador, o objetivo de José era que ele temia Deus e Deus levou ele lá. Mas às vezes nós mesmos provocamos, nós pregadores, nós mesmos provocamos o povo a soberba, a prepotência. Não, porque José dormiu escravo e acordou governador. Não, meu irmão, ele passou muito tempo na humildade, sofrendo na mão dos irmãos, sendo rejeitado. José não dormiu escravo e acordou governador nesse sentido que muita gente às vezes fala. Aí até provoca no povo uma expectativa errada. Não, que tem que ser agora. Deus, ele abate os soberbos, mas dá graça aos humildes, não é isso? A paz, seminarista Rosana, Deus abençoe. Amém, amados? Vocês concordam ou não? Então estamos falando sobre a humildade. A humildade vai fazer você vencer. A humildade faz você... ter o seu emprego. A humildade faz você ter o seu feijão com arroz, sua comidinha, seu café, seu pão, seu lar. Não é isso? A irmã Cláudia falando aqui, ó, José foi muito rejeitado. E entre os seus, José foi pisado. José foi a verdadeira... José virou azeite, né? Pegaram a azeitona e espremeram, aí fez o azeite. José foi aquela uva espremida que virou o suco de uva, o vinho, né? Então, amados, a humildade é muito bom você ser humilde. E Pedro fala sobre isso também, 1 Pedro 3, lá no finalzinho da Bíblia. Deus me deu essa palavra aqui pra gente hoje, tá? Deus me deu, falei, Senhor, aí Deus fala, né, com a gente, né? Isso é bacana demais. 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Se o fundo tiver alto aí, gente, você fala, tá? Botei o fundo musical aqui com a gente. Se estiver atrapalhando, estiver alto, você fala, pastor, tá muito alto aí o fundo. Ou se estiver bom, dá um ok aí. Paz, obreira da soledade, Deus abençoe. 1 Pedro 3, 4, 3 e 4. 1 Pedro 3, 3 e 4. Aprender a lidar com a rejeição, com a família e a parentela não é fácil, mas depois do processo nos fortalece em Deus. É isso aí, seminarista Rosana.
exatamente. Porque José ele foi rejeitado dentro da sua família. E no final, quem é que está socorrendo? Quem é que está amparando? Quem é que está cuidando, perdoando? José, que não foi soberbo, altivo. Eu sei que não é fácil. Amém. Obrigado aí pelo feedback, gente. No final das contas, nem os irmãos acreditaram que José ia fazer o que ele fez. Os irmãos de José, nem com o tempo, porque quando a pessoa é ruim, que era o caso dos irmãos de José, eles não acreditam que alguém pode mudar. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Por exemplo, aquela pessoa que está na igreja, que ainda não foi liberta, pode estar de título, de função, de cargo, mas ela não foi transformada por Deus. Você sabia que ela não acredita que ninguém foi transformado? Você sabia, Zé Nery? Rapaz, sabia que aquela pessoa que ela está na igreja, tem até título, pode ser até pastor, obreiro, o que for, mas ela não foi transformada pelo Espírito Santo, ela não acredita que ninguém vai ser transformada. Ninguém. Ontem eu recebi um áudio de um seminarista nosso que prega nas igrejas, e ele falou: pastor, vou mandar o áudio para o senhor aqui de uma irmã que se jogou aqui nesse sábado, lá do monte ali de Irajá. Eu falei: que isso, irmão? Vou mandar aqui para o senhor ver. E essa irmã, a irmã do roupão, não estou falando mal do roupão não, tá, gente? Pelo amor de Deus. E essa irmã do roupão, nova, não tinha nem 40 anos de idade. E ela se jogou lá de cima do monte, sábado agora à noite. Ela mandou o áudio pro pastor, falou: pastor, eu desisto. Eu estou indo trabalhar hoje, é o meu último dia. E o senhor depois pega minhas coisas lá, pede lá para pegar minhas coisas. Estou deixando minhas coisinhas lá. Fulano já está sabendo, não sei se era o marido, um parente dela, para preparar o caixão lá. Falou: o senhor vai no meu enterro, faz o meu velório. Eu estou à base de remédio, tarja preta lá. Eu vou trabalhar porque eu dei minha palavra, mas hoje eu acabo com tudo. Ela disse: eu cansei de ficar no meio desse povo porco. Olha o linguajar dela. De ficar no meio desse povo porco. Eu fico pensando, né? Imagina José no meio dos irmãos, o que ele passou. Imagina Jesus no meio dos irmãos, o que ele passou. Ela tirou a vida dela, mostrou a foto dela caída no chão, o rabecão indo buscar ela lá, com roupão e tudo. As pessoas, elas criam expectativas muito grandes nos outros. A nossa expectativa tem que estar em Deus. O ser humano é falho. Se não, sabe o que acontece? Entra uma soberba dentro da gente, que vai vir a queda, a ruína. Seja humilde. Entendeu? Seja humilde. Eu passo cada coisa que se eu falasse, o pessoal ia chorar também. Você também passa os seus bocados, suas lutas. Agora, gente ruim tem em todo lugar, tem dentro de igreja, tem na família, tem no trabalho. Gente hipócrita, falsa, tem em todo lugar. Agora, tadinha da irmã, tirar a própria vida por causa que criou uma expectativa em tanta gente, né? Dói, a gente reflete. E é onde eu digo: seja humilde.
Seja humilde com quem está do seu lado, seja humilde com seus liderados, seja humilde com seus líderes. Tem tanta gente que pega um pastor e bate, critica e tal. Está ali um homem, uma alma. Tem gente que pega um obreiro e bate, um diácono e rebenta e critica, e fala da missionária, e fala do missionário, e fala do obreiro, e fala do evangelista, do presbítero, e fala do pastor, e fala do líder disso, líder daquilo, do departamento tal. E se esquece, ali tem uma alma, uma vida. Só que não deixe nada te dominar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Ontem tivemos um culto tão maravilhoso. Tá aí o áudio aí, eu botei o áudio aí nos grupos. Quem estava lá no culto ontem aí? Quem estava no culto ontem? Na verdade, ela criou uma falsa expectativa, né? Senão o desfecho seria outro, com certeza. Você vê o próprio Judas, né? Judas, ele criou uma expectativa que Jesus ia fazer e tirou a própria vida. Né? Tirou a própria vida. A tua expectativa tem que estar em Jesus. Mas não vai... Porque tem gente que diz assim, meu negócio é eu e Deus, aí não quer falar com ninguém, aí entra soberba, aí já era. Não criar expectativa nos outros, não é você conversar, né? Nada, conversa, ajuda. Às vezes um irmão senta do teu lado na igreja, ele só precisa só de um olhar, de um aperto de mão, mas às vezes tu está tão espiritual, né, na tua cabeça, tão espiritual que você nem vê o irmão do seu lado. Às vezes passa, né, com aquela soberba, que eu estou falando de soberba hoje, de humildade. Às vezes a gente passa com tanta soberba que a gente nem vê o irmão que precisa de um olhar. É ou não é? Fora aqueles que às vezes a gente cumprimenta e a pessoa nem responde. Tem ou não tem? Meu Deus do céu. Jesus tem misericórdia. Mas não se abata não. Continue humilde. Às vezes a gente fica tão revoltado que a gente diz assim, também não vou falar com ninguém. Não é isso, Bredna? Nem sobre a soledade. Ó, foi benção, estavam lá, ó. Ó, o povo que estava lá. Ó. O povo estava lá. O áudio está aí. Fogo desceu, meu irmão. Ninguém nem cantou, foi só adoração. A gente só glorificou, exaltou e fomos para a palavra. O áudio está aí, botei nos grupos, né? O pastor Robson viu até Jesus, começou até a chorar lá. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar o nosso dia. Que Deus venha te dar força para que você continue humilde. Um abraço salva uma vida do suicídio, né? Já vi muito isso, verdade. Às vezes, eu conversava depois ali com os obreiros, pastores, depois do culto ontem, eu falava, sabe o que acontece? Às vezes a gente se reveste de uma capa. Isso acontece com muita gente. Não estou dizendo que isso seja o motivo da irmãzinha, coitada. Não estou dizendo, às vezes a gente se reveste de uma capa e a gente não sustenta essa capa. Sabia disso? Às vezes a gente cria uma bolha, a gente cria uma santidade, a gente cria uma capa que nem a gente aguenta. E aí a gente surta. Aí a gente enlouquece. Sabia? Surta, enlouquece, fica perturbado da cabeça. Sabe aquela... Começa a se achar. Continua humilde. Deixa Deus te usar. Você pode cantar que os anjos param para assistir você cantar, mas continua humilde, não fica querendo exigir um monte de coisa, não. Você pode pregar que o povo fazer fila para te ouvir, mas não fica exigindo muita coisa, não. Continua humilde.
Tem gente que começa a exigir, né? Eu quero ser recebido com 5 estrelas, com... A toalha tem que ser o algodão egípcio, não sei nem se existe isso, né? Tem que ser a toalha do algodão egípcio, tem que ser a taça, se tiver uma taça dessa forma, e eu preciso de um ofurô para ficar guardando. Daqui a pouco, meu irmão, olha o furor de Deus, né? Então, amados, vai nessa tua força, varão valoroso, né, Gideão? Gideão, vai nessa tua força, vai na humildade. A humildade, ela precede a honra, não é verdade? Eu vou pregar na igreja sobre esse tema aqui, tá bom? Vai ajudar muito. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua misericórdia. Oh, meu Deus. Tem misericórdia daquela família, daquela irmã, Pai, que não suportou as lutas, não suportou os problemas, não suportou as dificuldades do dia a dia. Ah, Senhor, mas fica uma família lá. Não sei se ficou um esposo, um parente. Não sei dos pormenores, Pai, mas o Senhor sabe. Ah, meu Deus. A gente até procura acreditar que aquela irmã escorregou ali, né? Só a tua misericórdia. Só a tua misericórdia, Deus. Pai, nos dá força para que venhamos a enfrentar as lutas, dificuldades, as pancadas da vida que não são fáceis. Mas não desista de nós, Senhor. Não desista de nós, Pai. Ajuda esse irmão, essa irmã que está aqui comigo hoje. Nos dá graça para que possamos ser humildes. Não deixa não, Jesus. Não deixa a soberba pegar a gente não, Pai. Não deixa a prepotência nos abater, nos envolver. Nos dá ajuda, Senhor, para que em toda a nossa jornada nós venhamos a ser humildes, a te agradar, a andar em santidade da forma que o Senhor quer. Meu Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos permite. Mais uma terça-feira. Abençoa essa manhã, essa tarde, essa noite. Que todos os planos do inimigo para esse dia contra nós, contra a tua igreja, o teu povo, que caia por terra. Nenhum plano do inimigo prospere hoje contra nós, nenhum. Nenhuma seta atinja, nenhum dardo, uma praga do inferno nos atinge, em nome de Jesus. Pai, queremos fechar essa noite ali no seminário também, envia o teu povo, desperta. Levanta mais seminaristas, Pai, pessoas que vêm para o seminário, a gente sabe do seminário que o Senhor tem nos proporcionado ali, um seminário que as pessoas saem dali humildes, não soberbas, um seminário onde as pessoas saiam dali querendo ganhar almas, não querendo mostrar que é alguma coisa. Obrigado por esse seminário que o Senhor tem nos dado a graça, Pai. Abençoa a aula de hoje. Toma esse finalzinho desse mês, meu Pai. E amanhã possamos ter o início de mês debaixo da Tua presença. Esse dia 1º de outubro, o mês do aniversário da igreja, do nosso bispo, nesse dia 2 também. Derrama da Tua graça, Pai. Nós te honramos, te adoramos. Pai, segura nas mãos desse irmão que está me ouvindo, Pai. Não deixa essa irmã olhar para trás, não. Ajuda. Ajuda porque as lutas são grandes, mas não deixa retroceder, não. Dá graça para que dessa situação que o teu filho, a tua filha está passando, ela venha se levantar para fazer muito mais na tua obra, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê diga amém. Graças a Deus.
Deus abençoe. Obreira Xanaína está aí também. Deus abençoe cada um dos amados, tá? Terça-feira, ó, na unção. Eu lembrei, o pessoal mais velho, não sei se é da época de vocês aí. Eu falei agora, eu lembrei, o pessoal mais velho fazia assim, ó, o negócio tá, ó. Eu lembro do senhorzinho, seu Manel, ele fazia assim, ó, o negócio tá. Eu botava a mão na orelha, não sei de onde o pessoal tirou isso, o negócio tá, ó. Deus abençoe, amados, dia de vitória, tá? Deus é convosco. Fiquem na paz, até mais. Acompanhe e multiplique aí, em nome de Jesus. Amém.